Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Cidade de Vapor, de Carlos Ruiz Zafón. Este é um vídeo muito especial para mim, estamos falando do último livro de Zafón, o último que será publicado, nosso último lançamento. O autor faleceu em 2020 e quem acompanha o canal sabe que esse é um dos meus grandes autores favoritos da vida. Zafón teve um grande impacto na minha vida e eu sou completamente apaixonada pelos seus livros, especialmente a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que está totalmente ligada à Cidade de Vapor. Uma grande homenagem aos livros, à literatura, aos leitores. Aqui no canal nós temos vídeos sobre todos os livros de Carlos Ruiz Zafón, desde o primeiro até agora o último. E claro, falamos bastante por aqui sobre a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, esses livros preciosos que eu tenho em mãos. Vamos então começar com uma contextualização da série do Cemitério dos Livros Esquecidos e partir para o lançamento A Cidade de Vapor, livro aqui quentinho, publicado pela Suma, que é a casa editorial de Zafón no Brasil. E vai estar tudo aqui embaixo, gente. No bloco de informações vocês podem encontrar uma lista com todos os livros de Carlos Ruiz Zafón, os respectivos links para os vídeos aqui no canal, vou deixar a playlist de Zafón completa e, claro, os links para a Amazon. Então, caso você queira dar uma olhada em algum desses livros, conferir sinopse, comprar, adicionar a sua wishlist, comprando pelos meus links, vocês sabem que ajudam muito o canal e eu agradeço muito por isso. Bom, então vamos começar com a série do Cemitério dos Livros Esquecidos, passando rapidamente sobre o impacto desses livros e a ligação deles, claro, com a Cidade de Vapor, que é imensa. A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Temos aqui, gente, 4 livros que compõem esse universo do Cemitério dos Livros Esquecidos de Zafón, que é um universo totalmente conectado e a proposta dele é você realmente poder adentrar neste universo por qualquer um desses livros. Eu recomendo a ordem de publicação dos livros, que é o A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Eu acho que o aproveitamento da história, as surpresas, as coisas que o Zafón vai soltando no momento certo, vão ter muito mais emoção caso você leia na ordem cronológica de publicação. E na série do Cemitério dos Livros Esquecidos, nós temos como um dos grandes protagonistas, claro, o próprio cemitério, que é essa biblioteca labiríntica que fica em Barcelona, ali embaixo das ruas de Barcelona, aquele local de sonhos que a gente só consegue imaginar como seria absolutamente incrível poder visitá-lo um dia. Então temos aquela biblioteca onde os livros são preservados, onde o conhecimento é guardado, uma biblioteca que está ali há muito tempo. E quando a gente lê a série, a gente não sabe muito bem de onde ela veio, quem construiu, a gente não tem muitos detalhes nesse sentido. Os personagens conectados ali, que conhecem o segredo do Cemitério dos Livros Esquecidos, é que serão os nossos protagonistas, e especialmente a família Sempere, que está completamente conectada à origem desse cemitério, e a gente vai descobrir mais sobre isso no lançamento A Cidade de Vapor. Zafón desperta uma resposta emocional muito forte dos leitores. Eu acho que um dos grandes sucessos da série do Cemitério dos Livros Esquecidos é também por conta do mix de gêneros que nós podemos encontrar aqui. Além, claro, do aprofundamento de personagens e de Barcelona, uma Barcelona onírica, uma Barcelona de sonhos, fantasmagórica, aquela Barcelona de trevas e sombras, que só o Zafón sabe criar, né? Então a ambientação é um dos grandes pontos altos. Além de tudo isso, nós temos um mix de gêneros literários nessas histórias, com muito mistério, com muitas revelações, suspense, até um toque de terror, com muita comédia, romance. Então ele consegue unir maravilhosamente bem esses gêneros literários e a profundidade de tudo que ele vai nos trazer na série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que vai ter como ponto inicial, claro, Daniel Sempere lá no começo de A Sombra do Vento, conhecendo pela primeira vez o Cemitério dos Livros Esquecidos, e vai ser completamente tragado pelo mistério de um escritor que ele conhece através do cemitério. Ele encontra o livro desse escritor por lá, que é o Julián Carax, e ele descobre que o exemplar que ele tem do livro do Julián Carax, encontrado no cemitério, é um dos únicos exemplares existentes, talvez o único, porque alguém vem queimando esses livros. A história desse autor maldito é completamente envolta em sombras e enigmas, e ele é tragado por essa história, e ele vai ser levado aí numa corrente que vai ligá-lo a tantos outros personagens maravilhosos e a grandes revelações nas histórias dentro de histórias, né? Mais uma grande característica de Zafón é trazer histórias que estão ali dentro das histórias, e a gente vai entrando cada vez mais com muitas revelações e tragando junto o leitor
leitor em todos esses mistérios, apresentando tantos personagens inesquecíveis, como por exemplo o segundo livro da série, que é O Jogo do Anjo, um livro que se passa antes de A Sombra do Vento. Esse aqui é o primeiro em ordem cronológica, mas que vai ser totalmente ligado à história do Daniel em A Sombra do Vento, e a gente vai descobrindo aos poucos como essa história está interligada. Realmente, uma série para se apaixonar, aquela série que marca a vida de tantos leitores. Não à toa, o Zafón tornou-se o escritor em língua espanhola mais vendido do nosso tempo, e de todos os tempos ele fica atrás apenas do Miguel de Cervantes, que é o autor de Dom Quixote. Dom Quixote é esse livro que tem tanta importância na literatura ocidental, né, que é dito como livro que deu origem a tudo na literatura ocidental, e o Zafón só ficou atrás mesmo para o Miguel de Cervantes. Aliás, eu não estou mencionando Dom Quixote à toa, e eu também não estou mencionando o Miguel de Cervantes à toa, porque teremos sim esse personagem, eu estou falando do Miguel de Cervantes, tá? Teremos ele presente aqui na Cidade de Vapor. Então vamos começar a conversar sobre o lançamento, né? Sobre o que vocês querem saber, sem spoilers, claro. A Cidade de Vapor, um livro de contos de Carlos Ruiz Zafón. E por mais que você possa pegar esse livro de contos e começar a ler, independente ou não de já ter lido O Cemitério dos Livros Esquecidos, podem ter certeza que, né, vai ter muito mais emoção e muito mais envolvimento caso você já tenha tido contato com esta série. Porque aqui em Cidade de Vapor nós temos o universo do Cemitério dos Livros Esquecidos, nós temos alguns dos personagens que nós já conhecemos e vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Então, em Contos Reunidos, são todos os contos de Carlos Ruiz Zafón, juntos num só exemplar. Infelizmente muito curtinho, né? Muito breve para nós, que amamos tanto esse autor. Cada um dos contos torna-se ainda mais preciosos. São aquelas joias literárias e coisas inesperadas aqui que eu não achava que eu ainda ia encontrar, sabe? Algumas coisas relacionadas a personagens que eu gosto tanto. E, claro, a origem do Cemitério dos Livros Esquecidos que nós vamos ter aqui nesses contos. E em A Cidade de Vapor nós temos 11 contos do autor. A maioria desses contos já havia sido publicado anteriormente, não são inéditos. Porém, era bem difícil encontrá-los aqui no Brasil, ou mesmo traduzidos, por sinal. Então aqui temos apenas 3 contos inéditos que nunca haviam sido publicados em nenhum local. Um dos contos que temos aqui no livro, que é um dos principais, é o Rosa de Fogo. Eu já tinha lido este conto lá atrás, acho que eu li por volta ali de 2014 e 2015, porque ele já havia sido publicado em inglês, então eu peguei o e-book desse conto e tive contato com ele. Rosa de Fogo é o conto realmente que vai contar sobre a origem, as origens do Cemitério dos Livros Esquecidos. Não exatamente como ele começou a ser construído, mas como ele começou a ser idealizado. Então, pela primeira vez, nós temos traduzido aqui para o Brasil, junto com todos os outros contos de Carlos Ruiz Zafón, a origem, a idealização do Cemitério dos Livros Esquecidos e onde ele surgiu, como essa história começou. Mas vai um pouco mais além, porque também um dos principais contos aqui do livro, e eu diria, na verdade, o principal conto deste livro, eu ainda vou comentar sobre outros, é um que se chama O Príncipe do Parnaso. É o maior conto do exemplar. Ele começa na página 77 e termina na página 124, porque o próximo começa na 125. Então ele tem aí suas 50 páginas, talvez, pensando rápido, aproximadamente 50 páginas de um exemplar curtinho, e realmente é um conto de grande destaque aqui na história. Neste conto nós teremos como personagem ninguém menos que Miguel de Cervantes, gente, o autor de Dom Quixote. Eu não sabia que eu precisava de Miguel de Cervantes como um dos escritores atormentados de Carlos Ruiz Zafón, mas eu apenas amei. Sabe quando você não espera um conto? Então, O Príncipe do Parnaso, mesmo que fosse um conto já publicado, com certeza várias pessoas já tinham tido contato com ele, eu realmente ainda não tinha lido. Ele vai trazer, então, essa personalidade literária, né, da literatura mundial, símbolo ali na Espanha, como um dos grandes escritores de todos os tempos, né, mundialmente falando, como um personagem que é um escritor atormentado. E o Zafón vai utilizar partes biográficas da história dele, os vazios que existem ali na história do Miguel de Cervantes, coisas que não se sabe muito bem, coisas que as pessoas especulam. Ele vai utilizar da biografia do Miguel de Cervantes para inseri-lo aqui nessa história. Claro, também ligada à família Sempere, a família Sempere lá atrás, que está completamente ligada com as origens do labirinto, do Cemitério dos Livros Esquecidos, né, a biblioteca labiríntica, desde o início, desde o conto A Rosa de Fogo, um dos Semperes vai aparecer por lá.
E esse de Miguel de Cervantes é um pouco depois da Rosa de Fogo. Nós vamos entender a relação do Miguel de Cervantes aqui com a família Sempere e com a própria origem do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu realmente não esperava que a presença do Miguel de Cervantes ali nas origens do cemitério, mas faz completo sentido e é uma grande homenagem a esse escritor tão famoso. Então eu achei incrível o que o Zafón fez aqui. E um dos pontos também muito centrais nessa história é a presença de um personagem de trevas das histórias de Zafón. Muitas pessoas vão saber de quem eu tô falando, não quero entrar em muitos detalhes, mas é um personagem extremamente enigmático, sombrio, que entra como um vilão na história, né, do Cemitério dos Livros Esquecidos como um todo. Ele aparece mais em um livro do que outros, mas sim, esse personagem-chave que já havia sido mencionado em outro livro de Zafón, que eu falei pra vocês, que lá nas Luzes de Setembro ele tinha sido mencionado de passagem, mais uma vez ele aparece aqui nessa história com uma grande importância, gente. Então, assim, sinceramente, a presença desse personagem aqui, para mim, vai elucidar algumas coisas, algumas dúvidas na cabeça do leitor. Há algumas coisas em aberto, algumas interpretações em aberto, por exemplo, no que foi mostrado sobre um dos personagens da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Interpretações pessoais que nós podemos ter sobre o que aconteceu ali na vida dele. Mas, sinceramente, eu acho que a presença de um personagem aqui elucida um pouco, ou pelo menos fortifica um pouco quem vai pensar mais para um lado do que para o outro. Vai ficar meio no ar para quem não souber de quem eu tô falando, mas eu acho que quem já leu vai saber muito bem do que eu tô falando. Então, é um personagem aqui que eu não esperava encontrar e que vai ter um papel muito importante aqui na história. E, aliás, escritores malditos, atormentados, amaldiçoados, são das grandes características dos livros de Zafón, né? A gente tem muitos desses escritores em suas histórias e não seria Zafón sem isso. Então nós temos mais disso aqui, não apenas em um conto, mas em alguns, a menção sobre isso, como por exemplo, o primeiro conto do livro é o Blanca e o Adeus. Esse é um conto das memórias nunca acontecidas de um tal Davi Martins. É o primeiro conto da história. Já foi bem emocionante para mim ter contato novamente com o Davi Martins, um dos meus personagens favoritos da literatura. Temos aqui um Davi Martins bem novo, conhecendo a Blanca, se envolvendo com essa garota, e é o que acontece ali na família da garota, né? O seu pai, que é um escritor atormentado, que recebe a visita de uma figura enigmática, que solicita uma história. Então, assim, são aquelas passagens que quem já está familiarizado com as histórias de Zafón, na hora a gente vai entender o que está acontecendo ali, né? Pensar, nossa, aquela coisa, nossa, aquele personagem está envolvido, você vai criando conexões. E claro, nós teremos contos aqui com personagens diversos e alguns personagens novos nas histórias de Zafón. Vamos conhecer algumas pessoas envolta nesse universo de sombra e névoa de Zafón, né? Daquele universo que a gente já está familiarizado e que a gente ama tanto. Personagens que estão envolvidos nessa Barcelona trágica, em tempos sombrios, em tempos violentos. É difícil viver nestes momentos, nessas décadas. As pessoas passam por sofrimento, por miséria, por violência, por muitas injustiças. As histórias de Zafón estão carregadas de tudo isso, né? Mas também daquele toque fantasmagórico, daquele envolvimento cativante e hipnótico que a gente tem em cada um dos momentos e, sobretudo, na emoção que os personagens deles acabam despertando no leitor. Alguns contos aqui envolvem o Natal, como, por exemplo, Lenda de Natal, que é uma história bem bizarra, assim, uma história obscura de Natal, muito rapidinha. E mais um dos principais contos aqui do livro que eu vou destacar para vocês é o conto Gaudí em Manhattan. Se nós temos uma homenagem a Miguel de Cervantes, nós também temos uma homenagem a Gaudí, que é tão a cara de Barcelona. A gente pensa em Barcelona, pensa em Gaudí, naquelas estruturas arquitetônicas maravilhosas. Então eu também não sabia, mas precisávamos de Gaudí aqui nas histórias de Zafón. E o que acaba sendo uma grande homenagem. Gaudí como um dos principais em sua arte, né? Um grande arquiteto que também está completamente ligado aqui à sua vocação, à vontade que ele tinha de concluir suas obras com a Sagrada Família e uma oferta que ele vai receber que o levará até Manhattan. Ou seja, uma história de Zafón que vai se passar em Nova York também, mais algo inédito na história, né? Porque temos Zafón nas ruas de Nova York. Quando eu falo Zafón, é claro, uma narrativa de Zafón nas ruas de Nova York. E com todo aquele toque de Zafón. Por mais rápido que seja, a descrição de Nova York, o que Gaudí vai fazer ali, o que acontece com Gaudí em Nova York, tudo isso é totalmente Carlos Ruiz Zafón. Dois grandes espanhóis, famosíssimos no mundo todo, né? Dois grandes mestres em sua arte,
um na literatura e outro nessas estruturas arquitetônicas que tornaram-se a cara de Barcelona, e Barcelona é um grande símbolo nas histórias de Zafón, um grande personagem. Então, o que eu encontrei aqui em Contos Reunidos foi até mais do que eu esperava, gente, porque aqui nós temos mais de Davi Martim, que é o meu personagem favorito, nós temos mais da família Semperi, porque, claro, a família Semperi é muito Zafón, é muito Cemitério dos Livros Esquecidos. Temos mais uma figura enigmática das trevas e sombras. Temos a presença de Miguel de Cervantes como um dos escritores atormentados de Zafón, e uma grande homenagem a ele, mais das origens do Cemitério dos Livros Esquecidos, da idealização e das origens, completamente interligado aqui também à história do Semperi e a Miguel de Cervantes em determinado momento. Temos novos personagens assombrados, atormentados, malditos. Temos a atmosfera onírica de Zafón, toda a sua cidade de vapor e sombras. Temos Gaudí, mestre em sua arte. Temos Zafón nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. Então tem muitas coisas inéditas para leitores brasileiros, e eu falo leitores brasileiros porque alguns desses contos já eram publicados anteriormente em diferentes veículos, mas para nós é uma verdadeira joia, aliás, para qualquer fã de Zafón, já que aqui eles foram reunidos, todos reunidos e ainda acrescentados alguns mais, e nós temos então o último exemplar inédito de um grande escritor que com certeza vai ser lembrado para sempre, que marcou sua presença na história mundial, na literatura, e que tornou-se, claro, um grande imortal da literatura. Livro absolutamente especial para mim, aquele que vai ter um cantinho de destaque na estante. Aliás, Zafón como um todo tem um canto de destaque na estante, no coração desta leitora. Então tudo vai estar aqui embaixo, como eu mencionei para vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais, conferir a playlist de Zafón aqui no canal. E foi um verdadeiro prazer, uma honra enorme poder conhecer Carlos Ruiz Zafón através de seus livros, através de suas histórias incríveis, e ter aqui este livro em mãos, sabe? Ter o último livro dele em mãos, compartilhar todas essas histórias com vocês ao longo de vários meses, porque falamos muito sobre Zafón este ano, um pouco do ano passado também aqui no canal, e eu não vou me despedir dele. Eu não acho que a gente precisa se despedir de Zafón. A gente tem suas histórias para sempre revisitá-las e sempre descobrir novas coisas sobre o universo de Zafón, porque nas minhas releituras de Carlos Ruiz Zafón eu descobri novas coisas que haviam passado pela primeira vez, minhas impressões mudaram um pouco, então eu acho isso uma das coisas mais incríveis. A profundidade deles é tamanha que a gente sempre descobre uma coisa nova e nossa interpretação às vezes até vai mudando com o passar do tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um obrigado novamente a todo mundo que me acompanha aqui, que conversa sobre esse autor tão querido comigo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu vou adorar saber a impressão de vocês sobre o livro, se você já leu, se quer ler, se conhece o autor, enfim. Então deixo aqui a recomendação. Se você não conhece Carlos Ruiz Zafón, sai correndo para conhecer, porque vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, não esquece de curtir aqui embaixo o vídeo, isso é bem importante para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para receber tudo em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima.